Olá, bom dia. Gostaria de iniciar essa nossa fala nesta manhã, parabenizando o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Juliano Bordion, a professora doutora Silvia Matei, a quem também agradeço pelo honroso convite, os demais membros da diretoria e a Escola Superior de Advocacia da Seccional da OAB Paraná. O nosso tema, destacado para abordar nesta manhã de hoje com vocês, é o emprego da regra do fulbente a um incidente de arguição de inconstitucionalidade. Nós temos como hipótese desta breve abordagem que ele espraia efeitos panprocessuais, que haveria uma abstrativização da decisão em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Para isso, a gente vai dividir a nossa fala em 3 momentos. O momento inaugural, nós vamos falar do design brasileiro de controle de constitucionalidade, para posteriormente entrar, então, na análise do emprego da regra do fulbente, fazer uma digressão histórica e ver a sua aplicabilidade em torno da arguição suscitada. E, por fim, não é aqui o intuito esgotar o tema devido ao tempo que a gente tem, mas fazer algumas reflexões críticas do emprego desta regra do fulbente ao incidente de arguição de inconstitucionalidade. Eu diria assim, a gente tem que falar alto, professora Silvia, para ser ouvido, falar em pé para ser visto, então eu vou ficar aqui e não vou descer, senão vocês não vão me ver, a altura me é desfavorável. E devido ao tempo, se eu conseguir falar rápido para ser aplaudido. Eu vou iniciar falando do design de controle de constitucionalidade no modelo brasileiro. Para isso, a gente tem que abordar que na sistemática brasileira a gente tem uma forma híbrida, pois adota-se, ao mesmo tempo, um sistema de controle difuso e adota-se um sistema de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade. O primeiro deles, o sistema difuso, tem forte inspiração norte-americana, estadunidense. Veja aqui, não pelo caso Marbury versus Madison, até porque anteriormente a apreciação pela Suprema Corte norte-americana tinha-se, naquela sistemática do modelo jurídico, apreciação por tribunais estaduais norte-americanos de controle de constitucionalidade. Mas o caso Marbury versus Madison é o caso emblemático do Judicial Control, o Judicial Review, para controle de constitucionalidade no modelo norte-americano. Por isso, releva a importância desse caso paradigmático. Ele que vai atribuir ao controle da Constituição pelo Poder Judiciário. Isso através da Suprema Corte norte-americana. Vejam vocês que esse sistema, já disse, ele também está adotado aqui na sistemática brasileira. E é um sistema oriundo da família, ou sistema, como diz o Niklas Luhmann, oriundo do Common Law, que é empregado no nosso sistema brasileiro de derivação romano-germânica de Civil Law. Isso vai ter alguns problemas quando a gente analisar as teorias da anulabilidade e nulidade da decisão em sede de controle de constitucionalidade. Veja aqui, naquele sistema jurídico, os pais fundadores da Constituição norte-americana não disseram expressamente a quem cabia o controle de constitucionalidade. Há até uma discussão de departamentalismo, se o controle cabia ao Poder Judiciário, ao Executivo ou ao Legislativo. Ao fim e ao cabo, e aqui não é o intento em entrar nessa digressão, ficou com o Poder Judiciário. A nossa Constituição, a primeira Constituição republicana de 1891, trouxe a adoção do sistema difuso para o Brasil. Anterior a ela, nós tivemos a Constituição do Império, a de 1824. E, em 1934, com a Constituição de 34, a gente vai ter, no Brasil, a entrada de um embrião que viria a ser, 30 anos após, o controle concentrado de constitucionalidade, que é a intervenção federativa de legitimidade do Procurador-Geral da República. Isso porque, com a emenda constitucional número 16 de 65, a gente tem expressamente a ação direta de controle de constitucionalidade. Só que o legitimado para a propositura dessa ação é o Procurador-Geral da República.
somente com a Constituição de 1988, há uma ampliação dos legitimados através do artigo 103 da Constituição Federal, a propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Tá? Esse é o design que nós temos no Brasil. Controle concentrado tem forte inspiração ao modelo de controle aplicado na Áustria, modelo kelseniano. O Kelsen aqui citado, né, anteriormente, né, pelo professor Zene, né, tem um grande embate com Carl Schmitt a respeito de quem deveria ser o guardião da Constituição. E Kelsen, não vou falar do Carl Schmitt aqui, eu acho que não, o tempo é insuficiente, mas ele tinha uma visão de que o controle de constitucionalidade cabia a um tribunal destacado do Poder Judicial, justamente para apreciação da questão constitucional. Esse Tribunal Constitucional não foi adotado aqui no Brasil. O nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem uma função de analisar as questões constitucionais, mas também faz análise em controle difuso quando se trata de recurso extraordinário. Tá? Então vejam vocês que a gente tem uma certa hibridez no nosso sistema. Inspirado no modelo austríaco, nós temos um modelo italiano, e aqui eu vou fazer um apêndice, porque a gente vai falar de incidente de arguição de constitucionalidade. No modelo italiano, não adotou-se a regra do stare decisis e não se adotou o judicial review norte-americano. Mas lá tem um controle incidental, com legitimidade para a propositura incidental do controle de constitucionalidade aos interessados e ao juízo. Então, suscita-se a arguição de inconstitucionalidade no modelo italiano, o processo é sobre Estado, vai para a Corte de Cassação e fazer apreciação em matéria constitucional. No Brasil, esse modelo incidental, nós temos, não é de hoje, com o Código de Processo Civil de 2015, no de 73 já tinha esse modelo de controle, mas era uma ação de arguição de inconstitucionalidade, era um pouquinho diferente. Tá? E lá a gente tem uma aplicação abstrata dessa decisão. Tá? Aqui nós vamos ter um modelo com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, de uma certa comunicação com esse modelo italiano, por isso que eu estou falando dele, mas não entrou em vigor. Tá? Não entrou em vigor. No Código de Processo Civil de 2015, está lá o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Só que daí tem um detalhe. Criaram, e aí eu entro no segundo momento da minha fala, criaram a necessidade de que essa apreciação pelo tribunal em causa originária ou em recurso, em sede recursal, seja obedecido à regra em bank, que seja obedecido à reserva de plenário previsto no artigo 97 da Constituição Federal. Vejam vocês que esse modelo da regra do Fubente vem lá do Judicial Review norte-americano, estadunidense. Lá, como eu falei para vocês, tinha uma discussão de departamentalismo, a quem caberia a atribuição do controle de constitucionalidade. E essa regra de definição de controle em bank veio para traçar uma certa prudência na apreciação do controle de constitucionalidade. Nós tínhamos um modelo vigente, constitucional vigente, que trazia novas perspectivas e coloridos diferentes, uma temperatura de matizes diferente de relações sociais, e haveria uma certa respeitabilidade em sede do poder legislativo. Criou-se uma regra onde a apreciação pelo plenário não era dificultar, mas criar uma prudência quando se tratasse de analisar uma matéria de direito fundamental. Que a gente não está falando de um direito privado propriamente dito, mas em si da análise da lei fundante do Estado. Essa regra veio para o sistema brasileiro e veio também em 1934. Permanece até hoje. Só que daí ocorre o seguinte: a regra do Fubente brasileiro, a gente tem o artigo 927 do CPC, ele traz uma certa racionalização com o emprego de outros incidentes que têm a necessidade de analisar teses jurídicas, e aqui eu já vou fazer uma citação desses incidentes, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. A gente vai falar de uma outra ação mais à frente, tá? Que vai ser analisado igualmente com a obediência da regra do Fubente prevista na norma constitucional. Aqui, pessoal, veja que nós temos que dizer para vocês sobre a processualística do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Por quê? Suscitado o incidente em sede de causa originária ou de recurso,
há uma cisão cognitiva. No tribunal, nós temos um órgão fracionário, a quem defendemos que cabe a análise dos pressupostos de admissibilidade desse incidente, e nós temos um tribunal composto ou de um órgão especial ou de um plenário. Vou ficar aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que a apreciação é feita pelo órgão especial. E essa cisão cognitiva faz com que a apreciação do processo intersubjetivo fique com o órgão fracionário. A apreciação da matéria prejudicial jurídica em matéria constitucional ficará então com o plenário e órgão especial. Isso vai trazer reflexões a respeito da eficácia e dos efeitos dessa decisão emanada desse órgão especial ou plenário do tribunal. Veja aqui, né, voltando a falar do órgão fracionário. Falei para vocês que cabe a ele a análise dos pressupostos. Quais pressupostos seriam esses? Eu diria para vocês que são 4. 2 pressupostos de cunho negativo e 2 positivos. Por quê? Porque se houver anterior decisão do plenário ou órgão especial do qual esse órgão fracionário esteja vinculado, o incidente de arguição de inconstitucionalidade não será admitido. Se houver decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal em matéria de questão constitucional que ali está sendo apreciada, o incidente também não será admitido. Então são pressupostos negativos porque não podem estar presentes. E os positivos? Os positivos é que haja controvérsia judicial a respeito da questão constitucional que vai ser submetida no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Como que eu vou definir essa controvérsia judicial? Pode ser outras decisões emanadas de outros tribunais, que não aquele que o órgão fracionário esteja vinculado, ou que haja dissenso doutrinário sobre a matéria constitucional ali arguida. Tá? E o outro pressuposto positivo, o último deles, é em relação que haja, então, necessidade de controle de constitucionalidade. É óbvio, mas veja, pessoal, pode ser um controle de legalidade, e aí não é matéria constitucional, ou seja, afasta-se também a instalação do incidente. Então tem que ter matéria de cunho constitucional. Não vou fazer uma explanação ampla, mas pode ser de lei ou ato normativo. Veja que há uma certa abertura semântica para interpretar norma em face de Constituição Estadual ou em face da Constituição Federal. Tá? E, passados os pressupostos de admissibilidade do incidente, ele será remetido, então, à apreciação pelo tribunal no seu plenário ou no seu órgão especial. Como definir o regimento interno dos tribunais. Tá? O que vai acontecer? Eu vou ter 3 acordos aqui. 3 possibilidades. O primeiro, daquele onde foi suscitado o incidente, em ação originária ou recurso do tribunal, em relação aos pressupostos de admissibilidade. E aqui, veja, né, tem que fazer menção à súmula vinculante número 10 do STF. Né? A este órgão fracionário não cabe deixar de aplicar a norma em questão sem decretar a sua inconstitucionalidade. Haveria violação expressa. Tá? Há uma corrente doutrinária, vou citar por todos o professor Daniel Mitidiero, com a qual eu não me filio, que diz o seguinte: olha, o artigo 97 da Constituição Federal fala que será reservado ao plenário a regra do fubente quando se tiver que decretar a inconstitucionalidade. Mas, ao revés, se tiver que analisar a constitucionalidade da norma, eu não preciso da regra de reserva do plenário. Pessoal, aqui tem um problema. A racionalização pretendida pelo legislador, quando esculpiu o Código de Processo Civil, foi trazer algumas decisões com eficácia vinculante. Eu vou evitar usar o termo precedente aqui, porque eu tenho uma interpretação meio reservada em relação a esse sistema de common law. Nós não temos aqui no Brasil um sistema precedencialista nos moldes norte-americanos, por exemplo. Tá? Mas se tem decisões com caráter vinculante. E por que então, ao invés, né, do órgão fracionário não, né, suscitar o incidente e deixar então criar essa tese jurídica pelo plenário ou órgão especial, ele simplesmente rejeita? Tá? Talvez pacifique a questão, não é mesmo? Ok, né?
o órgão não pode deixar de aplicar a norma, mesmo que não decrete a sua inconstitucionalidade. Ali, suscitado, eu tenho o primeiro acórdão. O segundo acórdão vai ser do órgão especial ou do plenário quando aprecia a questão prejudicial de caráter constitucional. E aí, o terceiro e último acórdão vai ser novamente do órgão fracionário, que aí resolve a lide intersubjetiva, a vida entre as partes no processo originário ou no recurso em sede do tribunal. Galera, olha só, aqui tem uma cisão cognitiva, não sei se vocês conseguiram identificar. Nós temos uma lide intersubjetiva no órgão fracionário e eu tenho um processo com característica de processo objetivo propriamente dito no órgão especial ou no plenário do tribunal. Vejam vocês que as disposições que tratam do incidente de arguição de inconstitucionalidade são 3 no CPC. E o 950 vai dizer em seus parágrafos a possibilidade de intervenção do amicus curiae, que é próprio do processo objetivo, que vem ser chamado ali como amigo da corte para ter uma reflexão sobre a norma constitucional que será analisada, trazer uma reflexão maior. Onde que nós vemos essa possibilidade de intervenção do amicus curiae? Nas ações diretas de inconstitucionalidade ou constitucionalidade. E ainda que não previsto expressamente na lei que trata da arguição de descumprimento fundamental, também se admite o amicus curiae. Quer ver outra característica do processo objetivo, nessa cisão cognitiva? A possibilidade de modulação dos efeitos das decisões. Olha, com a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, aqui não vou explicar, né, a questão da modulação propriamente dita, o tempo é meio exíguo, e eu quero concluir meu raciocínio antes que a professora Silvia comece a olhar muito para mim. Estou evitando olhar para ela, não sei se vocês perceberam, né? A gente tem a admissão de que os efeitos que emanam do incidente de arguição de inconstitucionalidade são ultrapartes, não é interpartes. Veja, pessoal, nós estamos diante de um modelo de controle difuso, de exceção incidental, que vai analisar, né, em concreto a causa, cujo a esmagadora maioria da doutrina admite que a eficácia dessa decisão é interpartes e os seus efeitos sejam retroativos. Certo? A ideia propugnada aqui na hipótese é que haja, né, a abstrativização dessa decisão, ou seja, eficácia ultrapartes, cuidado, intraorganicamente, nos limites dos muros dos tribunais que apreciam em sede, né, de plenário ou órgão especial. Porque lembram lá dos pressupostos? Se tiver decisão anterior, eu não suscito um incidente de arguição de inconstitucionalidade. E não faz sentido com o 927 do CPC? Né? Veja, a modulação é essa admissão. Pode acontecer isso? Com toda certeza. Tá? Na praxis, né, quando a palestra que, né, a gente pretende fazer aqui brevemente, ela vem de uma pesquisa, né, a pesquisa de doutoramento, e a gente colheu diversas decisões por índices, né, pesquisados, de decisões em sede de arguição de incidente de constitucionalidade, onde houve modulação dos efeitos da decisão. Isso colhendo, né, um recorte a partir de 2015, quando você tem ali, né, as decisões, né, no bojo do Código de Processo atual. Tá? Pois bem, a gente falar então da regra do fulbente, a gente pode sintetizar dessa forma e o emprego dela no incidente desta maneira. Eu quero ainda aqui fazer uma corroboração da abstrativização, falando da mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. E para isso eu vou me valer de duas ADIs. A 4706 e a 4670 e a 4604, ambas do Rio de Janeiro. Tá? Por que eu estou colecionando essas duas ADIs aqui, pessoal? Porque é o seguinte, é controle, né, concentrado, feito no bojo do STF, processo objetivo, só que ocorreu algo diferente nessas ADIs. Porque houve controle incidental para apreciação da causa principal
no bojo dessas ADIs. E sabe o que o STF fez? Ele, na parte dispositiva desses acordos, ele proclamou a inconstitucionalidade de uma norma estadual, para vencer, né, o objetivo central da análise, e esculpiu também os efeitos e a eficácia dessa decisão. Ele traçou que não seria inter partes, que seria erga omnes, e que a eficácia ia ser prospectiva e retroativa. Olha que interessante. Tem um embate muito grande, né, sobre os efeitos e as eficácias em sede do controle incidental. Sabe por quê? No Brasil se estatuiu o controle difuso, igual eu falei para vocês, certo? E se adotou uma teoria da nulidade. A teoria da nulidade tem inspiração no stare decisis, no modelo norte-americano. E lá não se concebe que, por algum breve momento, a força normativa da Constituição, baseada em res, seja suspensa. Ou seja, a análise da norma posta em confronto com a Constituição está no plano de validade dela. Ela é declarada nula, ela nunca produz efeitos. Certo? Por isso que retroage. Por isso que retroage. No modelo austríaco, que é o zeniano, aí nós temos a teoria da anulabilidade. Ou seja, lá Kelsen, por uma questão hierárquica, ele não admite que a norma seja produzida em contrário à Constituição. E lá a análise vai ser no plano de eficácia dessa norma. Ela produz efeitos até aquele momento, quando então é retirada a eficácia dessa norma jurídica e tem efeitos prospectivos. Olha que interessante. Olá, professor Ricardo, tudo bem? Denunciei que ele chegou atrasado, né? Mas é uma grande alegria poder estar aqui nesse momento, né, que além de ter alguns alunos, né, alguns colegas de profissão, a gente também tem a honra de ter, né, professores que contribuíram com a nossa formação acadêmica, né? E um desses professores também é o professor Ricardo, né? Então, né, cumprimento o professor Ricardo, né, ainda que de modo tardio. Mas voltando ao que a gente estava falando aqui com vocês, né? A gente tem uma espécie de convívio não muito amistoso entre a teoria da anulabilidade e a teoria da nulidade da decisão do controle de constitucionalidade. Tá? A modulação dos efeitos da decisão vem trazer isso para nós, corrobora a abstrativização do incidente de arguição de constitucionalidade. E quando a gente olha, né, dos efeitos em sede incidental nessas duas ADIs, nós vemos que o legislador meio que reafirma o papel da Constituição e fica sem sentido dizer que em sede incidental não tenha essa necessidade, né, de o Senado Federal, através de uma resolução, suspender a eficácia da norma. Tá? Então, por isso que eu falo mutação da interpretação constitucional do artigo 52(10) da Constituição Federal. Tá? Essa é paradigmática. Isso corrobora o artigo 927, corrobora a vinculatividade dessa decisão. Tá? Traz mais racionalização ao sistema. Tá? E num último enfoque da nossa fala, eu vou trazer algumas reflexões. Aqui a gente não vai esgotar o tema, mas se eu deixar vocês com um monte de dúvida, já me dou por satisfeito. Umas reflexões críticas a respeito do emprego da regra do fubente no incidente de arguição de inconstitucionalidade. Galera, veja o seguinte: o incidente de resolução de demandas repetitivas cria tese jurídica. Eu estudo isso desde a graduação, fui estudar isso no mestrado, e me incomodou essa diferenciação por incidente de arguição de inconstitucionalidade. Sabe quem julga o incidente de resolução de demandas repetitivas, para ficar aqui no estado do Paraná? O órgão especial. Quem julga o incidente de arguição de inconstitucionalidade? O órgão especial. Diria mais para vocês, o incidente de assunção de competência também é julgado pelo órgão especial. Quer mais um pontapé para deixar uma dúvida na cabecinha de vocês? A ação direta de inconstitucionalidade estadual, vou chamar ela assim. Tá? Processo objetivo. Processo objetivo, não tem partes. Quem julga? O órgão especial. Só que para todas essas decisões, nesses quatro institutos jurídicos, nós temos efeitos e eficácias diferentes. Ora, por incidente de resolução de demandas repetitivas, o 987 do CPC vai dizer que há repercussão geral presumida. Ora, e por que por incidente de arguição de constitucionalidade? Que a matéria é constitucional, é a análise ali que você tem da norma fundante do Estado, não se tem igual tratamento.
Outra questão, falei da ADI estadual para vocês. Galera, da decisão dela, cabe recurso extraordinário. Olha que loucura, eu saio de um processo eminentemente de caráter objetivo e vou para um processo com feição subjetiva. Vejam que tem questões ali que foram mal resolvidas, né? E o que eu deixo aqui para vocês hoje, para não me estender tanto, é que o incidente de arguição de inconstitucionalidade com o emprego da regra do fulbente, tá? Com essa reserva do plenário, que há essa cisão cognitiva, ele possui efeitos pan-processuais. Há uma abstrativização dessa decisão. Há aplicação ultrapartes. E, por fim, haveria uma atribuição de efeitos e eficácias diferentes em razão do procedimento? É essa questão aqui que a gente coloca, né, como plano de análise. Que, em razão do procedimento, eu tenho efeitos e eficácias diferentes para procedimentos que são muito próximos. Professora Silvia, eu me dou por satisfeito, deixo aqui a indagação para vocês, né, e novamente agradeço pelo convite de estar com vocês aqui essa manhã.